Olá, sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor te acompanhe por todos os momentos de sua vida. Talvez isso soe estranho, mas nem toda solidão é um problema. Às vezes ela é um chamado. Vivemos num mundo hiperconectado e ainda assim nunca houve tanta gente se sentindo vazia por dentro. E se eu te dissesse que esse silêncio que pesa na alma não é sinal de abandono, mas um convite direto de Deus para um lugar de cura, alívio e paz duradoura? Pois é, nem sempre o que dói vem para destruir, muitas vezes vem para revelar. A verdade é que a solidão expõe feridas que a correria esconde. Ela escancara inseguranças, medos e uma identidade que, sem perceber, pode ter se afastado da fonte certa. Mas aqui está a afirmação contra-intuitiva. Quando você para de fugir desse vazio e aprende a enfrentá-lo com fé, algo poderoso acontece. A energia positiva começa a voltar, a esperança se reorganiza e Deus passa a ocupar espaços emocionais que antes estavam abandonados, ou pelo menos pareciam estar. Se hoje você se sente sozinho, deslocado ou emocionalmente cansado, esta mensagem não chegou por acaso. Existe livramento para a mente confusa, restauração para a identidade ferida e descanso real para a alma. Fique comigo, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar não só a forma como você enxerga a solidão, mas a forma como você se enxerga diante de Deus. Estar sozinho, veja bem, é uma condição externa. Já sentir-se abandonado é um estado interno da alma. Muita gente confunde as duas coisas e acaba carregando um peso desnecessário. Dá para estar rodeado de pessoas e ainda assim sentir um vazio danado, como se faltasse algo essencial. É aí que entra a compreensão mais profunda. A solidão física pode até existir, mas o abandono nasce quando a esperança se esvai. Quando a fé enfraquece, a mente cria histórias que roubam a paz duradoura e o alívio do coração. Pense comigo, quantas vezes você já teve um tempo só seu em silêncio, e isso foi até bom? Um café tranquilo, uma caminhada ouvindo música, um momento de inspiração. Agora compare isso com aquela sensação de ninguém se importa, que aperta o peito e drena a energia positiva. Percebe a diferença? Uma coisa é escolher estar só, outra é acreditar que foi deixado para trás. Esse segundo sentimento, sorrateiro, afeta a alma e precisa de cura, não de distração. Quando entendemos essa distinção, algo muda por dentro. A percepção se alinha, a fé começa a reorganizar os pensamentos e o coração encontra livramento das conclusões precipitadas. Deus não confunde silêncio com rejeição, mas nós muitas vezes confundimos. E é justamente nesse ponto que vale aprofundar. Se o abandono é um sentimento, de onde ele vem e como ele age tão silenciosamente dentro de nós? É sobre isso que precisamos falar a seguir. A solidão, quando não é compreendida, vai se infiltrando devagarinho, quase sem fazer barulho. Ela não chega gritando, chega sussurrando pensamentos que parecem inofensivos, mas que vão moldando a alma por dentro. Aos poucos, a pessoa começa a perder o ânimo, a energia positiva diminui, e aquilo que antes trazia alegria passa a parecer pesado. Sem perceber, o coração vai se fechando e a esperança fica em segundo plano, como se estivesse guardada numa gaveta esquecida. O mais delicado é que essa solidão não se manifesta apenas como tristeza. Às vezes ela aparece como cansaço emocional, falta de motivação ou até uma irritação constante. É como um celular com vários aplicativos abertos drenando a bateria, mesmo quando você não está usando nada. A alma funciona parecido. Pensamentos solitários, quando não tratados, consomem a paz duradoura. Nesse ponto, buscar alívio em distrações rápidas até ajuda por alguns minutos, mas não promove cura real. Por isso, o silêncio precisa ser interpretado, não temido. Há silêncios que são convites de Deus para um reencontro interno, mas também há silêncios que denunciam feridas não cuidadas. A diferença está em como você responde a eles. Quando a fé ainda não está madura, a solidão vira ameaça. Quando começa a amadurecer, ela se transforma em sinal. E esse sinal aponta para algo maior. A compreensão de que sentir-se só não significa, necessariamente, estar distante do Criador. Existe uma ideia muito comum e perigosa de que se estou me sentindo só, então Deus se afastou. Mas isso, convenhamos, é uma leitura apressada da realidade. A solidão é uma experiência humana. A presença de Deus é uma promessa espiritual. Uma coisa não anula a outra. Muitas vezes, o coração está inquieto não porque Deus saiu de cena, mas porque a alma ainda não aprendeu a reconhecê-lo no silêncio. É nesse espaço que a fé precisa ser realinhada. Repare como, em momentos de dor, a mente costuma procurar sinais externos, pessoas, mensagens, respostas rápidas.
Quando isso não acontece, surge a sensação de abandono. Só que Deus opera na maioria das vezes de dentro para fora. Ele trabalha na inspiração dos pensamentos, no alívio que vem sem explicação lógica, na paz duradoura que aparece mesmo quando nada mudou ao redor. A ausência que sentimos, na verdade, revela mais sobre nossas expectativas do que sobre a presença divina. Um exercício simples ajuda muito. Em vez de perguntar onde Deus está, experimente perguntar o que Deus quer me mostrar aqui. Essa mudança de pergunta muda tudo. Anotar pensamentos, fazer uma oração curta e sincera, ou até ler um salmo antes de dormir, são práticas que afinam a percepção espiritual. Aos poucos, a alma começa a entender que a solidão pode ser um espaço de encontro, não de perda. E quando isso acontece, abre-se caminho para algo ainda mais profundo. Uma presença que preenche vazios emocionais de forma inesperada. Há vazios que nenhuma conversa resolve, nenhum entretenimento preenche e nenhuma conquista silencia. São espaços internos que pedem algo mais profundo, algo que vá além do barulho externo. É justamente aí que a presença de Deus se manifesta com mais clareza. Não como um espetáculo, mas como um descanso interno que traz alívio e reorganiza a alma. Quando essa presença é percebida, a sensação de carência começa a perder força e a paz duradoura encontra espaço para se instalar. Muita gente tenta preencher esses vazios com agendas cheias, redes sociais ou até boas intenções, mas percebe que o cansaço emocional só aumenta. A presença divina age de outro jeito. Ela não ocupa o espaço, ela cura o espaço. Um momento simples de oração sincera, uma leitura tranquila de provérbios ou dos evangelhos, ou até ouvir um louvor em silêncio já muda o clima interno. A energia positiva não vem da distração, mas da conexão. E essa conexão gera esperança de forma quase imperceptível. Quando Deus começa a preencher esses vazios, algo curioso acontece. A pessoa passa a se sentir acompanhada mesmo estando sozinha. A alma aprende a descansar, a mente desacelera e o coração se fortalece. Isso não elimina desafios, mas muda a forma de enfrentá-los. A fé deixa de ser apenas um conceito e se torna experiência diária. E quando essa experiência se torna prática, surge naturalmente a pergunta: como transformar momentos de solidão em uma intimidade real e constante com Deus? Transformar a solidão em intimidade com Deus não acontece por acaso. É um movimento consciente, ainda que simples. O primeiro passo é parar de lutar contra o silêncio e começar a usá-lo a seu favor. Em vez de preencher cada minuto com ruído, reserve pequenos espaços do dia para estar a sós com Deus, nem que seja por 5 minutos. Uma oração espontânea, sem roteiro, já abre espaço para inspiração e traz alívio imediato à alma cansada. Outro caminho prático é criar hábitos espirituais leves e sustentáveis. Nada de metas irreais que só geram frustração. Ler um capítulo curto por dia, como Salmos, Provérbios ou Evangelho de João, ajuda a alinhar os pensamentos e fortalece a fé. Anotar insights em um caderno, escrever uma oração ou listar motivos de gratidão são atitudes simples que aumentam a energia positiva e restauram a esperança, mesmo em dias difíceis. Com o tempo, a solidão deixa de ser vista como inimiga e passa a ser um terreno fértil para encontros profundos. A intimidade com Deus gera livramento das comparações, cura emocional e uma sensação de companhia constante. A paz duradoura não vem porque tudo se resolve, mas porque o coração aprende a confiar. E é exatamente nesse ponto que muitos começam a perceber algo mais profundo ainda. Por trás dessa solidão inicial havia uma insegurança escondida, ligada à forma como a própria identidade foi construída. A insegurança emocional costuma ser apenas o sintoma visível de algo mais profundo, uma identidade que foi ferida ao longo do caminho. Quando a alma deixa de se ver a partir de Deus e passa a se medir por resultados, opiniões ou comparações, nasce uma instabilidade silenciosa. Tudo vira termômetro de valor pessoal. Um elogio anima, uma crítica derruba. Esse vai e vem cansa, rouba a paz duradoura e cria uma dependência emocional que fragiliza a fé. O problema não está em errar ou sentir medo, isso é humano. A raiz da insegurança surge quando a pessoa esquece quem ela é aos olhos do Criador. Sem essa referência, a mente tenta se apoiar no controle, no desempenho ou na aprovação alheia. Resultado: ansiedade, autocrítica exagerada e uma constante sensação de insuficiência. A energia positiva se dissipa e o coração passa a viver em estado de alerta, buscando alívio em lugares que nunca saciam de verdade. Quando a identidade não está firmada em Deus, a alma fica vulnerável às circunstâncias.
Um dia tudo parece bem, no outro tudo desmorona por dentro. Mas esse desconforto não surge para condenar. Ele sinaliza que algo precisa ser realinhado. Existe cura disponível e ela começa no entendimento de como Deus nos enxerga. É esse olhar, e não o nosso, que redefine valor, segurança e propósito. O olhar de Deus é completamente diferente do olhar humano, e entender isso muda tudo. Enquanto as pessoas comparam, rotulam e classificam, Deus enxerga essência, propósito e potencial. Ele não mede valor por desempenho nem por histórico de acertos e erros. Quando a alma começa a absorver essa verdade, algo se rearranja internamente. A insegurança perde força, a fé se fortalece e a paz duradoura deixa de depender da opinião alheia. O hábito da comparação é um dos maiores ladrões de energia positiva. Redes sociais, ambientes competitivos e até círculos familiares alimentam essa armadilha sem perceber. Um exercício prático ajuda muito. Reduzir o consumo de conteúdos que despertam comparação e substituí-los por leituras que reforcem identidade. Textos bíblicos como Salmo 139 ou Romanos 8 são poderosos para recalibrar a mente. Eles lembram de forma direta que o valor vem do Criador, não do cenário. Quando passamos a nos ver a partir do olhar de Deus, a alma encontra alívio. A necessidade de provar algo diminui e a esperança ganha espaço. Isso não elimina desafios, mas traz estabilidade emocional. A pessoa passa a agir com mais liberdade e menos medo de errar. Ainda assim, existe uma voz insistente que tenta desqualificar esse valor interno. É uma voz antiga, sutil, que se manifesta como medo de rejeição e governa muitas emoções sem ser percebida. O medo da rejeição costuma se disfarçar de prudência, mas no fundo é uma voz que limita escolhas e aprisiona emoções. Ela sussurra frases como "não é bom o suficiente", "melhor não tentar" ou "vão te julgar". Aos poucos, essa voz passa a governar decisões, afetando relacionamentos, oportunidades e até a espiritualidade. A alma entra em modo de defesa constante e a paz duradoura fica sempre adiada para depois. Essa falsa voz não nasce do nada. Ela é alimentada por experiências passadas, frustrações e expectativas quebradas. O problema é que, quando não confrontada, ela assume o papel de verdade absoluta. A palavra de Deus, porém, faz o oposto. Ela expõe a mentira e reposiciona a identidade. Ler passagens como Isaías 41 ou 2 Timóteo 1 ajuda a substituir o medo pela fé e traz um alívio que não depende de aprovação externa. Um exercício prático aqui é observar os próprios pensamentos e questioná-los. Sempre que surgir o medo de rejeição, pergunte: isso vem de Deus ou da insegurança? Anotar essas reflexões ajuda a ganhar clareza emocional. Aos poucos, a energia positiva retorna, a esperança se fortalece e a alma aprende a responder com verdade, não com medo. Esse processo abre espaço para algo essencial. Quando a fé assume o comando, a autossabotagem começa a perder terreno. A autossabotagem emocional é aquele hábito estranho de puxar o próprio freio quando algo começa a dar certo. A pessoa duvida, adia, se diminui como se não pudesse avançar em paz. Quando a fé entra em cena, esse ciclo começa a ser quebrado, não por força de vontade, mas por reposicionamento interno. Confiar em Deus muda o eixo, a alma deixa de girar em torno do medo e passa a descansar na direção divina, encontrando alívio onde antes havia tensão. Ter fé aqui não significa ignorar fragilidades, mas aprender a não ser governado por elas. Em vez de pensar "eu não dou conta", a mente aprende a dizer "Deus me sustenta". Um passo prático é substituir pensamentos automáticos por declarações conscientes, baseadas na palavra. Versículos como Provérbios 3 ou Filipenses 4 ajudam a criar novas rotas mentais. Com o tempo, a energia positiva aumenta e a paz duradoura se torna mais frequente, mesmo em dias instáveis. Quando a fé assume o lugar da autossabotagem, algo curioso acontece. A pessoa começa a avançar com mais leveza. O medo não some de vez, mas perde autoridade. A esperança deixa de ser frágil e passa a ser consistente. A alma entende que não precisa se proteger o tempo todo, porque existe cuidado divino constante. E esse cuidado, quando acolhido de verdade, abre caminho para um processo ainda mais profundo e transformador: a cura interior que reconstrói a autoimagem. A cura interior começa quando a pessoa para de fugir das próprias feridas e permite que Deus toque exatamente onde dói. Não é um processo instantâneo, mas é profundamente libertador. Muitas inseguranças persistem porque a autoimagem foi construída a partir de rejeições, erros passados ou palavras que nunca deveriam ter definido ninguém. Quando Deus entra nesse espaço, Ele não acusa, Ele restaura.
A alma começa a se ver com mais verdade, menos dureza e muito mais esperança. Deixar Deus reconstruir a autoimagem exige entrega e constância. Um passo prático é revisitar a própria história com um novo olhar, pedindo que Ele revele o que precisa ser curado. Escrever sobre experiências marcantes, orar especificamente sobre lembranças dolorosas e buscar leituras que reforcem identidade, como Romanos 12 ou Efésios 1, ajudam nesse processo. Aos poucos o alívio chega. A energia positiva retorna e a fé se torna mais confiante, não baseada em desempenho, mas em pertencimento. Quando a cura acontece, a forma de se relacionar com o mundo muda. A pessoa passa a se posicionar com mais segurança, sem arrogância, e a viver com mais leveza. A paz duradoura não vem da ausência de falhas, mas da certeza de que Deus está conduzindo cada etapa. A alma deixa de se definir pelo que foi quebrado e começa a se mover a partir do que foi restaurado. E essa transformação interna prepara o coração para integrar tudo o que foi aprendido até aqui, de forma prática e viva. Agora oremos. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Salmos 27. Senhor, venho a Ti com a solidão que pesa sobre minha alma. Mesmo cercado de pessoas, às vezes sinto um vazio profundo, como se ninguém realmente me enxergasse. Mas sei que Tu me vês completamente. Pai querido, Tu conheces meus pensamentos, minhas emoções e minhas necessidades mais escondidas. Nenhuma lágrima passa despercebida diante de Ti. Envolve-me agora com Tua presença amorosa e acolhedora. Espírito Santo, entra nos lugares internos onde a solidão criou raízes. Cura feridas de abandono, rejeição ou indiferença que marcaram minha história. Dá-me um senso renovado de pertencimento. Senhor, ajuda-me a experimentar Tua companhia real e viva, que eu perceba que nunca estive completamente só, porque Tu sempre caminharam comigo nos meus vales mais escuros. Aquieta meu coração e traz conforto. Que o silêncio não seja mais um inimigo, mas um lugar de encontro contigo. Ensina-me a ouvir Tua voz de amor. Pai, abre portas para relacionamentos saudáveis, verdadeiros e edificantes. Que eu não viva isolado, mas conectado de maneira significativa com pessoas que vêm de Ti. Transforma a solidão em intimidade contigo. Que esse tempo se torne um terreno fértil para crescimento espiritual, autoconhecimento e cura interior. Obrigado. Senhor, porque Tu és o Deus que me acolhe quando o mundo falha. Em Ti encontro companhia perfeita e amor constante. Amém. Que tal escolher um hábito simples hoje? Uma oração consciente, uma leitura que fortaleça a fé ou um momento diário de silêncio com Deus? E permitir que essa paz duradoura saia do papel e entre na sua rotina. Se essa mensagem falou com você, não guarde isso só para si. Inscreva-se no canal, ative as notificações e caminhe conosco nessa jornada de crescimento espiritual e emocional. E por favor, compartilhe este conteúdo com amigos ou familiares que estejam precisando de uma palavra de alívio, fé e encorajamento.